A principal conexão de Shazam 2 Fúria dos Deuses com o resto do universo DC está nas cenas pós-créditos, mas também na participação, é claro, da Mulher Maravilha no filme. E não é spoiler falar que ela tá no filme. Mas tem uma outra participação especial que eu não vi. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vi uma pessoa no mundo citar isso aqui que eu vou falar nesse vídeo. Então você fica aqui comigo até o final, porque no final eu vou te revelar uma coisa que vai explodir a sua cabeça. Então fica aqui comigo nesse vídeo, mais um, falando de Shazam 2, A Fúria dos Deuses. Uma das maiores, eu não vou falar que é a maior, mas uma das maiores coberturas desse filme aqui no YouTube. A gente tá falando muito. Eu sempre pego os filmes e gosto de destrinchar, independentemente se tá dando bilheteria, se não tá, se flopou ou se não. Eu gosto de pegar esses filmes de super-herói e tascar conteúdo aqui pra vocês, pra gente analisar realmente o filme e eu não ficar com dor na consciência do tipo, nossa, eu não dei a atenção que esse filme merecia. Então se inscreve no canal, aciona o sininho se você quer um canal que trata todos os filmes por igual. E aí você decide se você vai assistir o vídeo ou não. Mas aqui eu tento tratar todo mundo da mesma forma. Tamo junto sempre, galera, então se inscreve com o sininho para receber notificação. Deixa o like, o joinha nesse vídeo aqui, para ajudar na divulgação dele para o YouTube, porque lá no final a sua cabeça vai explodir. Vamos lá, conexões então desse filme. Obviamente a principal conexão está com o primeiro filme do Shazam, que se conecta de certa forma ao Superman do Henry Cavill, que aparece lá mesmo sem cabeça. Pelo uniforme que ele está usando, a gente sabe que é o Superman do Henry Cavill, que não volta mais, e isso já começa a dificultar a permanência desse filme no novo universo DC que o James Gunn está construindo. Porém, basta uma explicação simples que vai dizer assim, olha, algumas coisas permanecem iguais, outras permanecem diferentes, é assim que funciona no multiverso após The Flash e pronto, né? A gente pode descartar então a participação do Henry Cavill. Depois desse filme aí sim, o filme brinca com essa questão da falta de cabeça, mas mostra sim a Mulher Maravilha da Gal Gadot, no qual eu vou fazer um vídeo especificamente só falando sobre ela, então continua de olho aqui no canal pra gente comentar com mais detalhes sobre a participação da Gal Gadot nesse filme, porque há muito mais por trás disso do que você imagina e eu vou te revelar isso num próximo vídeo. Porém, basicamente o que a gente pode falar? Bom, ela aparece nos seus 2 filmes solos, ela aparece no filme da Liga da Justiça, ela aparece no filme Batman vs Superman. Então tudo isso também conecta esse filme com os outros filmes do passado da DC, filmes esses que estão totalmente descartados, principalmente aqueles que são os filmes do Zack Snyder, certo? A Gal Gadot a gente não sabe ainda se ela vai continuar ou não como Mulher Maravilha, ela ainda vai aparecer em Flash, então a gente ainda tem uma possível despedida dela vindo aí. Né? Não foi a última aparição dela, ela pode sim voltar a aparecer, pode não, né? Ela vai voltar a aparecer em The Flash, apesar de não ter aparecido ainda em nenhum teaser, em nenhum trailer, mas tem Funko Pop dela, então se tem Funko Pop da personagem, ela tá lá. E aí a gente tem as cenas pós-créditos, que se conectam a segunda dela com o próprio filme do Shazam número 1, onde a gente tem o Dr. Sivana, que foi o vilão daquele filme, e o Senhor Cérebro, que foi aí uma aparição também na cena pós-crédito daquele filme, algo que até o momento não chegou a ser concretizado. Não sabemos se uma possível legião dos monstros está por vir ou não, mas é um personagem, o Senhor Cérebro, que cá entre nós é a cara do James Gunn querer utilizar um personagem como esse. Uma lagarta que tem um alto-falante pendurado no pescoço. Lagarta tem pescoço, mas enfim, tem uma caixa de som na qual ela tem uma voz, né? É a cara do James Gunn querer usar um personagem como esse, então não dá pra descartar nada. Beleza, e aí a gente tem 2 personagens que de fato vão continuar, já estão definidos que continuam no novo universo DC, que é a Emilia Harcourt e o Economus, porque eles são personagens ligados ao universo do James Gunn, em O Esquadrão Suicida e também em Pacificador, certo? São 2 personagens importantes. A Jennifer Holland, que faz a Emilia Clarke, a Emilia Harcourt, Emilia Clarke é outra pessoa. A Emilia Harcourt é esposa do James Gunn, apesar dele ter dado um chilique esses dias no Twitter, né?
Um cara lá xingou ele, falou, pô, você escala sua mulher em tudo quanto é lugar. E aí ele falou que o único lugar onde ele escalou ela foi no filme do Esquadrão Suicida, né? E consequentemente no Pacificador. As outras produções em que ela apareceu, em Adão Negro e também agora em Shazam, não foi ele que colocou. E de fato não foi. O próprio diretor do filme falou que foi ideia dele, que foi coisa da Warner, da DC, enfim, não tem nada a ver com o James Gunn. Foi antes do James Gunn assumir essa cena pós-crédito, ok? Mas o fato desses dois aparecerem me animou pra ver o Shazam nesse novo DCU. Porque eu gosto do Shazam, eu acho que é um bom personagem, eu acho que o Zachary Levi pegou a vibe do personagem e eu particularmente gostaria de vê-lo mais bem dirigido, com filmes mais conectados. Eu acho que ele tem muito a entregar ainda. Porém, aproveitando que falamos de Pacificador, tem um personagem de Pacificador que apareceu nesse filme. Eu vou te dar alguns segundos para você pensar que personagem é esse. Eu vou te dar até uma dica. Ele apareceu no começo desse filme e apareceu também no começo de Pacificador. Tempo, 5 segundos. Brincadeira, não vou dar tempo. Você já teve tempo suficiente, porque tempo é dinheiro aqui no YouTube. Se eu ficar 5 segundos só contando de 1 até 5, você vai sair do vídeo. Então, vamos lá. A hora que eu vi o cara, a hora que começou o filme, eu vi esse cara, eu falei, epa, peraí, esse cara não é o cara que apareceu em Pacificador e tal? Aí fiquei com isso na cabeça, né? Porque eu não tinha certeza ainda. Aí fui lá, IMDb, Shazam, Fúria dos Deuses. Elenco. Busquei o elenco. Achei o cara que eu queria. Cliquei nele. Olhei os outros filmes e séries que ele fez. E apareceu lá, Pacificador. Esse cara aí, que é, deixa eu ver o nome dele aqui, porque não é um ator muito conhecido, é o Rizwan Manji. Ele é o guardinha, o monitor ali, do museu, que acaba virando pedra pelas vilãs, ali logo na primeira cena do filme. E ele é o cara que limpa ali, o cara da faxina do hospital, onde o Pacificador tá no começo da série, né? Porque lá no final de O Esquadrão Suicida, ele praticamente morreu. Aí ele foi levado pro hospital. E aí começa a série do Pacificador justamente nesse instante, onde ele tá curado, ele tá vivo, e aí ele começa a falar lá com o cara da faxina do hospital. Agora você me pergunta, esse cara da faxina, nas horas vagas, ele trabalha como guardinha, como monitor no museu? Ou deu ruim, os caras esqueceram, não tinha quem botar, botaram esse ator aí e falaram, ninguém vai perceber, uma pena que existe a minha pessoa. Não, de verdade, eu não vi uma pessoa falar sobre isso no mundo inteiro. Eu realmente não vi. Pode ter acontecido de alguém ter reparado e tal, mas eu particularmente não vi. Para explicar isso, sem ser um erro, mas para tentar explicar isso dentro do filme, eu vou usar uma explicação que o próprio diretor usou para as mudanças de uniforme dos personagens. Os personagens de Shazam, eles mudam de uniforme do primeiro para o segundo filme. Não há nenhuma explicação óbvia para isso, a não ser temos que vender brinquedos novos, então tem que ter um uniforme novo. Beleza, essa explicação a gente sabe. Mas e dentro do filme? Dentro do filme, a explicação do diretor para troca de roupa, ele falou isso numa entrevista, é que esse filme se passaria após Shazam. Após Shazam é ótimo, óbvio que é após Shazam. Se passaria após The Flash. A mudança de universo, ou seja, o final de The Flash, explicaria a mudança de uniforme. Portanto, o final de The Flash também poderia explicar o fato daquele cara não ser mais o cara do hospital, da faxina do hospital, e ser um outro cara. Um cara que, nessa mudança de universo, ele virou guardinha, monitor do museu. Tá, mas e daí? E daí que isso já mostra como The Flash vai trabalhar. Você pode ter uma pessoa que antes era outra e que agora é uma nova personalidade. Entendeu, Jason Momoa? O Jason Momoa, numa dessa, pode ser o antigo rosto do Aquaman
e ser um novo rosto do Lobo. Porque Aquaman 2, pelo visto, vai pelo mesmo caminho de Shazam. Pelo que estão falando do filme, que é só em dezembro, ainda tem bastante tempo para eles consertarem esse filme, o filme está uma tragédia. E aí, se o filme tiver uma tragédia, ele vai flopar. E se ele flopar, o James Gunn pode, de fato, rebootar o Aquaman, dar esse personagem, deixar ele descansando um tempo, dar para um outro ator no futuro, pegar o Momoa que ele gosta e fazer do Momoa o Lobo, que também é um personagem que combina muito com ele. Ele é a cara do Lobo, diga-se de passagem. Então, isso pode ser uma pista do futuro. Agora fala pra mim, de verdade, seja sincero. Você tinha reparado nisso? Você viu esse cara lá e falou, opa, eu já vi esse cara antes. Pelo menos isso, vai, eu já vi esse cara antes. Isso aí você falou? Fique inscrito aqui no canal, gente. Fique inscrito. Eu posso não acertar sempre. Mas que é o mesmo cara, é o cara. E por que eu sei disso? Porque eu tô esperto, eu assisto as coisas. Pode ser uma grande besteira. No fundo, eu acho que é uma grande besteira. Pegar um ator coadjuvante demais, assim, e reaproveitar. Só que, assim, uma empresa organizada como a DC, como a Warner, não deveria fazer isso, né? Vamos falar bem a verdade. Se bem que a Marvel usou uma antiga crush do Capitão América pra ser a mãe do Peter Quill, né? Também acharam que ninguém ia perceber, mas eu percebi. Quer dizer, essa mais gente percebeu. Enfim, galera, se inscreve aqui no canal, aqui do lado tem outros vídeos para você continuar de olho. Fica aqui com a gente, porque aqui tem muito conteúdo de qualidade e em breve a gente volta com mais um vídeo. Até a próxima! Fui!